Muito bem, pessoal, esta aqui é a continuação da aula 1 da genética do sexo. Nós já estudamos lá herança limitada ao sexo, influenciada pelo sexo e restrita ao sexo. Nesta aula nós vamos ver herança ligada ao sexo, dominante e recessiva, e a parcialmente ligada ao sexo. Se você não assistiu essa aula 1, clica aí, tem um negocinho aparecendo aqui para você, que você será direcionado para lá antes de continuar aqui, fechou? Vamos comigo então. Pessoal, uma herança ligada ao sexo, ela se encontra aí, então, na região não homóloga de X, tudo bem? Os genes estão na região não homóloga de X. Quando a gente fala isso, muita gente acha que por estar na região não homóloga de X, só ocorre em mulher. Isso é um absurdo, pessoal, porque o homem também tem o X. Então, eu já destaco para você não errar no seu vestibular que este tipo de herança ocorre em ambos os sexos, tanto no homem como na mulher. E ela pode, como a maioria das heranças que a gente já estudou, apresentar um caráter dominante ou recessivo. Eu vou dar exemplo dos dois casos aqui para a gente, tá? Então, destaco, está na região não homóloga de X. Muito bem. Um dos melhores exemplos para a gente estudar de um tipo de herança ligada ao sexo com característica recessiva, ou seja, precisa de dois alelos para se manifestar, é a hemofilia, pessoal. Depois nós vamos ver também o daltonismo, que são os dois que aparecem. É tão comum aparecer isso no vestibular que você tem que saber que a hemofilia, em muitas questões, você tem que saber que a hemofilia está na região não homóloga de X. Portanto, apresenta herança ligada ao sexo e é recessiva, tá? Às vezes é sua obrigação saber. Existem dois tipos de hemofilia, né? Os dois vão ser um defeito aí num gene responsável pela produção de um fator, seja ele qual for, da cascata de coagulação sanguínea. Pessoal, você não precisa decorar isso, é só para te explicar. Para produzir a fibrina, que é o último produto aqui, né, o objetivo da cascata da coagulação sanguínea, existem aqui dois fatores que vão ser importantes por uma das vias que a gente chama de via intrínseca. Faltando um desses fatores, o que vai acontecer, pessoal? Nós não vamos ter essa reação acontecendo da maneira adequada, ou seja, não se produz fibrina. Não produzindo fibrina, não tem coagulação, a pessoa vai ter hemorragias, tá? Esse alelo, ele é bem raro. Existe uma tendência dos alelos que causam doenças serem bem raros. Por quê? Porque a seleção natural tirou esses alelos aí, né? Essas pessoas morriam antigamente. Hoje não, hoje a gente consegue tratar isso, fornecendo esses fatores aqui. Muito bem. Aqui, para explicar a herança ligada ao sexo do tipo recessivo, e a dominante também, eu vou usar conceitos aqui do equilíbrio de Hardt-Weinberg. Não sei se vocês entendem bem isso daqui, mas relaxa que eu vou explicar melhor para vocês, tá? Qual é a frequência desse alelo numa população? Não é exato esse dado, mas é para a gente poder calcular. 1 em cada 10 mil nascimentos. Como que eu sei? Porque, pessoal, a frequência de homens afetados com hemofilia fica em torno de 1 em cada 10 mil nascimentos. Então, como eu sei que esse gene se encontra no cromossomo X, tá? Essa é a ideia. Como eu sei que esse gene se encontra no cromossomo X e o homem só tem um cromossomo X, o homem só tem um alelo para esse gene. Logo, o que acontece? Eu sei que a frequência de homens afetados corresponde à frequência deste alelo para essa doença. Tá? No equilíbrio de Hardt-Weinberg, o alelo raro que a gente fala, esse alelo recessivo, a gente chama ele de Q. Então, 1 em cada 10 mil, transformei isso para decimal. Assim, eu consigo calcular qual é a frequência de mulheres também que tem hemofilia. Por quê? Porque a mulher tem que ter dois alelos. Por quê? Porque a mulher tem 2x. Então, a mulher tem que ter Q vezes Q, né? Que é a frequência de um alelo aparecer vezes a frequência desse alelo aparecer de novo, porque a mulher tem que ter 2. Então, olha a chance de uma mulher ter hemofilia. 1 em cada 100 mil nascimentos. É muita coisa, né? 100 mil não, é mais, né? 100 milhões de nascimentos. 1 em cada 100 milhões de nascimentos. É muito difícil, pessoal, uma mulher que apresente hemofilia. Mas pode acontecer. Né? Pode acontecer. Então é interessante isso porque você vê que uma herança ligada ao sexo, o pessoal tende a achar que ocorre só em mulher porque está na região não homóloga de X, na verdade é muito mais comum em homens. Isso costuma aparecer em vestibular. Por que é mais comum em homens? Por um simples motivo. O homem só precisa de um alelo. Ela é recessiva. O homem só precisa de um alelo, porque ele só tem um X. A mulher vai precisar de
2. É muito mais difícil a mulher ter 2 alelos, uma vez que ela é raro. Muito bem. Outro exemplo de herança ligada ao sexo do tipo recessivo que a gente vai ver é o daltonismo. Mas antes, só para a gente fechar aqui e ver a hemofilia como é que fica então. Uma mulher normal vai ser XH, XH. Quando a mulher porta o alelo, mas não é afetada, a gente chama ela de portadora. Então ela é heterozigota. XH, XH. Professor, por que você está falando de um X aqui? Porque todos os casos de herança que tem a ver com o cromossomo X, pessoal, nós temos que indicar que está no X. Por quê? Porque no caso do homem, ele tem o Y. E o Y não vai conter esse alelo, tá? Logo, um homem hemofílico só precisa de um alelo aqui para manifestar essa doença. Muito bem. Um outro tipo, então, que eu falei que a gente ia ver, é o daltonismo. Eu vou ter que dar uma pausa que meu filho está esgoelando, começou a chorar muito. Já que eu volto aqui. Muito bem, voltando então. Deu tudo certo, pessoal. Voltando então aqui, eu vou falar para vocês agora sobre o daltonismo, tá? Existem 3 tipos de daltonismo. Daltonismo para cor vermelha, verde e azul. Como assim? Existem basicamente 3 recepções de cor nas células chamadas de cones, que ficam lá na nossa retina, tá? E nós conseguimos receber então luz na frequência vermelha, verde e azul, e a mistura delas forma todas as cores que nós conseguimos enxergar. Existe então possibilidade de defeito nesses 3 tipos de recepção, na cor vermelha, verde e azul. Então, por questões de genes diferentes aí, tá? Quando o problema é no cone vermelho, a gente fala que tem uma protanopia. Quando é no verde, deuteranopia. E quando é no azul, tritanopia, que é o mais raro de todos, tá? O mais comum são esses aqui. Pessoal, tem uma vantagem, né, de ser daltônico. Colocar, uma vez eu coloquei isso aqui para um amigo meu que é daltônico, ele não entendeu, né? Tive que explicar, é meio chato. Mas enfim, vale a pena frisar que não é que a pessoa que é protanótope não enxerga só vermelho, tá, pessoal? Todas as cores derivadas do vermelho ela não vai enxergar. E o alelo para daltonismo não é muito raro, tá? Por isso que certamente você deve conhecer alguém que é daltônico. De novo, isso aqui não é um dado exato, mas considera-se aí 5 em cada 100 nascimentos, 5 em cada 100 homens podem apresentar daltonismo, tá? Não é um dado muito exato, mas a ideia é a gente conseguir raciocinar a mesma coisa que a gente fez, né, no exercício passado, no exemplo passado aí. Se esse gene se localiza no cromossomo X e o homem só tem um X, né, então a gente pode pressupor que a frequência deste alelo na população é a mesma frequência de homens afetados, a mesma ideia. Por isso que a gente fala que a frequência de Azinho, que seria, né, que seria o nosso Q, é 0,05. Então, qual é a chance de uma mulher daltônica? Tem gente que fala que não existe. Existe, pessoal. Seria Q ao quadrado, porque a mulher precisa de 2 alelos para manifestar, uma vez que ela tem 2x. Então, seria de 2,5 mulheres a cada 1000 nascimentos. É um dado aí que eu questiono um pouco, mas enfim. A ideia é essa, é mais comum em homens, tá? Mas mulher também pode apresentar. Então aqui está uma ideia para você que tem visão normal de como que os daltônicos enxergam os diferentes tipos de daltônico aqui, compare com uma visão normal. E aqui é um teste bem comum aí, né? Bem famoso, em que pessoas com visão normal estão enxergando um 6, né? E aqui um 74. Então você pode perceber que os daltônicos enxergarão de diferentes formas aqui esse número. Eu já fiz esse teste com um amigo meu daltônico, ele não enxergava, ele achava que eu estava zoando, né, que não tinha um número ali. Muito bem, então quais são os fenótipos? Uma mulher normal, XDzão, XDzão, portadora, XDzão, XDzinho, mulher daltônica tem que ter os 2 alelos recessivos aqui. Já o homem normal, XDzão, Y, lembra que não tem no Y esse alelo. E o homem daltônico, XDzinho, Y, não tem como um homem ser portador no caso de uma herança ligada ao sexo recessiva. Ok. Um outro exemplo que eu poderia citar, pessoal, que segue a mesma ideia, mas que pode aparecer no vestibular, é bom a gente comentar, que é a distrofia muscular de Duchenne, né, que é um tipo de atrofia muscular por conta do defeito na produção de uma proteína, que é a distrofina. A distrofina participa do processo de contração muscular, tá, junto com a actina, com a miosina lá, e pode dar, né, um problema, obviamente, nos músculos, caso eu tenha um defeito na produção de distrofina. Tá?
Muito bem. Esse defeito normalmente se manifesta na primeira infância. A pessoa começa a apresentar sintomas, né? Que estão os passos, por exemplo, de uma criança que apresenta distrofia muscular de Duchenne, para ela conseguir se levantar. Então, é uma doença degenerativa muito triste. Enfim, eu não vou comentar muitos detalhes dela, mas sim a questão da herança ligada ao sexo recessivo. Então, de novo, é muito raro, então é difícil até homens afetados, quanto mais mulheres, né? Olha a chance de uma mulher afetada. É praticamente impossível ter uma mulher com essa doença aí. Nossa, vocês viram esse lance aqui? Foi minha gata. Tava além, pulou aqui. Muito bem. Vem cá, Saci. Vamos lá. Pessoal, como que você identifica encamilhante? Deixa eu te mostrar para o pessoal aqui já. Vai ser interessante que eu vou comentar a gata. Essa aqui é minha gata, tá? O nome dela é Matilda, mas eu chamo ela de Saci porque ela faz essas coisas que acabou de fazer. Perceba que ela é tricolor. Dá um tchau pro pessoal. A gente vai falar de gato tricolor já já. Né, Saci? Dá um oi pra galera aí. Esse aqui é o Saci, ó. Muito bem. Tchau, pessoal. Agora some daqui. Tem tudo a ver com isso que a gente está falando, porque cor de gato também está localizado no cromossomo X. A gente já vai comentar o porquê gatos fêmeas podem ter 3 cores e um macho não, tá? Mas voltando para cá, no caso de uma herança ligada ao sexo do tipo recessiva, pessoal, você tem que ser capaz de identificar isso no heredograma. E como é que você identifica? Bom, toda herança ligada ao sexo é básico isso, um pai nunca passa para o filho homem, para começar. Por quê? Porque o pai, se teve um filho homem, passou o Y e não o X. Pronto. Então, eu já posso pressupor isso. Nesse heredograma, o pai mandou Y para todos os seus filhos homens. Mas isto aqui é extremamente importante você lembrar. Filhos homens de mães afetadas, nesse tipo de herança, necessariamente serão afetados. Por quê? Um Y ele vai ter porque ele é homem, recebeu do pai. O X que ele recebeu necessariamente veio da mãe. Se a mãe tem 2X com alelo recessivo, então necessariamente o homem vai receber o alelo recessivo. Dessa maneira ele manifesta a doença. Por quê? Lembra que o homem não vai ter outro X, então ele não tem chance de anular esse daí com o dominante, vamos colocar assim, né? Então, filhos homens de mães afetadas sempre terão a característica em questão. Nesse caso aqui, essa mulher não será afetada, por quê? Porque se é uma mulher, recebeu o X do pai, e o X do pai vem com alelo normal nesse caso. Tudo bem? Ok, continuando. Um outro tipo de herança ligada ao sexo, mas agora dominante, pessoal. Então aqui basta um alelo mesmo na mulher, basta apenas um alelo para manifestar essa doença, é o raquitismo resistente à vitamina D. Existem vários tipos de raquitismo. Lembrando que raquitismo é um problema, né, pessoal, ósseo normalmente, em crianças. Então causa deformidades ósseas. E ele pode ter várias causas. Nesse caso aqui, é por quê? Porque essa pessoa não vai conseguir responder à vitamina D de maneira adequada. Vamos entender a importância da vitamina D para entender essa doença. Existem 2 fontes básicas que a gente pode ter para produzir vitamina D, pessoal, que é o ergocalciferol, que vem principalmente de vegetais, e o colecalciferol, que vem principalmente de alimentos de origem animal. Quando essas vitaminas D aí, né, são vários tipos de vitamina D, entram no nosso corpo, elas vão ser direcionadas, vão ser transportadas para o fígado, e lá vão ser transformadas em calcidiol. E depois nos rins esse calcidiol é transformado em calcitriol. É esse processo que é importante a radiação ultravioleta, para ativar a vitamina D, né? Então o calcitriol seria a vitamina D ativa. E quando o calcitriol está em circulação, ele vai promover basicamente 2 coisas: aumento da absorção de cálcio e fosfato, né, e fósforo, e depósito desses íons aí nos ossos. Ou seja, a matriz mineral depende disso daqui. O que acontece? Esse gene dominante, na verdade, ele é uma mutação que faz com que a recepção da vitamina D, do calcitriol, não seja feita nas células. Ou seja, as células ósseas não vão receber esse calcitriol direito. Então é como se ele não existisse. É como se faltasse vitamina D nessa pessoa, apesar de não faltar. Então é um raquitismo resistente à vitamina D que essa criança vai desenvolver. Né, justamente pela falta da ação dessa vitamina D nas células aí. Bom, o que vocês precisam saber de uma herança ligada ao sexo dominante com questão do heredograma? É o contrário da recessiva, pessoal. Então,
Aqui, filhas de pais afetados sempre serão afetadas. Por quê? É a mesma ideia, só que ao contrário. Se esse pai é afetado e ele teve um monte de filha, ele não mandou o Y para nenhuma delas, senão ia ser um homem, não ia ser uma mulher. Então o que eu posso pressupor? Se esse pai é afetado, ele tem um X-azão, ele tem esse alelo dominante, né? Porque essa herança é dominante. Então todas as filhas vão ter pelo menos um alelo dominante, portanto todas serão afetadas. É sempre meio ridículo o heredograma aqui, para ficar bem claro. Tipo, tem um monte de filhas, né? Teria até mais aqui. Tudo bem? Vamos avançar então. Como eu disse, né, o Saci foi um ótimo exemplo. A cor em gato, pessoal, a cor preta e a cor laranja se localiza também no cromossomo X. Já a cor branca não, pessoal. A cor branca ela vai estar em cromossomos autossomos, tá? Então vai ter um padrão bem complexo aqui, eu não vou me especificar nisso, tá? A minha ideia é trabalhar o preto e o laranja. Ó. Um gatinho preto, se for macho, significa que ele tem no X dele um alelo para a cor preta. Se for fêmea, significa que essa fêmea tem 2 alelos para a cor preta nos 2 cromossomos X dela. Se for laranja, né, amarelo aí, laranja, vamos chamar, o macho tem um cromossomo X com alelo laranja e a fêmea tem 2 cromossomos X com laranja. Essa aqui é a Matilda, minha outra gata. Essa que eu mostrei para vocês é a Mafalda. A Matilda, esse aqui é o Hulk, o ex-parceiro dela. A gente mudou de casa. A Matilda, ela tem regiões pretas e regiões laranjas. Isso significa que ela tem 2 cromossomos X. Um tem o alelo preto e um tem o laranja. Eles são inativados de maneira aleatória, formando essas manchas que vocês estão vendo aqui. Então, se existe o preto e o laranja no mesmo gato, significa que é uma fêmea, tá? As manchas brancas, como eu disse, elas são independentes. Então, a gente fala que é tricolor, é sempre fêmea, mas na verdade é preto e branco, o preto e o laranja. Se tiver preto e laranja, é fêmea. E, para encerrar, vou falar então da herança parcialmente ligada ao sexo, que é quando se encontra na região homóloga de X e de Y. Como eu disse para vocês no primeiro vídeo, pessoal, se está nessa região, vai se comportar como qualquer herança de primeira lei que vocês conhecem, tá? Eu vou trazer 2 doenças relacionadas a defeito em genes nessas regiões, que é a retinose pigmentar e o xeroderma pigmentoso, né? A retinose é um problema que pode levar à falta de visão, né? Pode levar a uma cegueira aí. E o xeroderma é problemas de pele. Esse tipo de herança cai bem menos, pessoal. E eu quero mostrar para vocês que, nesse caso, né, do xeroderma que a gente vai estudar, por exemplo, é uma herança recessiva. Então, perceba que ele se comporta de maneira igual, tanto em homem quanto em mulher, tá? A mulher normal, ela vai ter um alelo dominante, né? Pelo menos um. O homem normal vai ter também pelo menos um alelo dominante, que pode estar no X ou pode estar no Y, tanto faz. Para a mulher ser afetada, ela precisa ter 2 alelos, e para o homem ser afetado também. Então não muda nada neste caso aqui. Tudo bem, pessoal? Então é isso que eu tinha para falar para vocês. Qualquer dúvida que você ficou da aula, deixa aí nos comentários que eu respondo assim que der, tá? Se você ainda não deu seu like nesse vídeo, por favor, deixa aí um joinha para mim que eu vou ficar muito feliz e se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e até o próximo vídeo.